Eu comprei esse complexo de 14 apartamentos há 7 anos e meio, e hoje eu vou desdobrar cada detalhe. Como encontrei o negócio, como financei o negócio, cada pesadelo que enfrentei e o detalhado receita e despesas nos últimos 7 anos. E você não vai acreditar em alguns dos desafios mais loucos que enfrentei propriedade, da gestão roubando mais de 17 mil dólares de mim até um inquilino que não cumpre o contrato do segundo andar e me processar. A maioria só compartilha os números quando compra um imóvel de aluguel ou multifamiliar, mas raramente você vê uma análise de longo prazo de vários anos para ver como o investimento realmente funciona. Encontrar um bom multifamiliar não é fácil. Como eu encontrei esse negócio foi dando voltas pelo bairro onde eu invisto. E aí, encontrei esse complexo de 14 apartamentos complexo. Anotei o endereço e quando cheguei em casa, fui ao site do Distrito de Avaliação do Condado e procurei o endereço para encontrar o nome do proprietário para achar o nome e endereço dele. Enviei uma carta perguntando se ele queria vender. Ele respondeu por e-mail, era capitão de navio aposentado na Flórida, vendia seu último imóvel para se aposentar e ele inicialmente cobrava 550 mil dólares. E isso foi em 2017, então eu pedi suas demonstrações de lucro e prejuízo dos últimos anos, assim pude fazer minha análise e olhar para a receita e despesas reais. E o que notei foi que as despesas operacionais dele estavam muito altas, em 70% da receita bruta quando normalmente deveriam ser cerca de 50%. Sempre fui ensinado e sempre escutei podcasts e livros dizendo: não use o proforma forma. Faça seus cálculos com a receita e despesas reais do imóvel. Nunca seja otimista. Use dados e fatos reais. Então fiz. 405 mil dólares, por sua receita líquida operacional era tão baixa devido às despesas altíssimas. Claro que ele rejeitou minha oferta, mas não desisti. A cada 3 ou 4 meses eu enviava e-mail de follow-up só para fazer um contato com ele para ver como estava e se ainda estava disposto a vender. No ano seguinte, aprendi muito mais sobre análise de imóveis multifamiliares ouvindo podcast, lendo livros e analisando memorandos de ofertas de diferentes corretores. Poderia aprender sobre imóveis multifamiliares de investimento. Foi quando finalmente investindo. Foi quando finalmente percebi que uma taxa de despesas operacionais de 70% não é realista, e é 50% de despesas operacionais. As altas despesas eram sinal de que a empresa de gestão não cumpria seu papel e mal geria o imóvel. Isso faz sentido. Sem escritório no local, sem gestão presencial, e o dono morava em outro estado. A horas de então, quando voltei e refiz a análise do negócio com 50% das despesas operacionais, eu já sabia que era um ótimo negócio. Por 50 mil imediatamente respondi dizendo: ei, posso pagar os 50 mil que você estava pedindo. Porém, até então já havia passado um ano, então o mercado subiu mais um pouco e os aluguéis também aumentaram mais um pouco. Então ele rejeitou minha proposta e disse que alguém já havia oferecido o US 600 mil. E ele queria o US 650 mil agora. E quem se aproximar mais desse valor ganha o imóvel. Então após algumas e após negociações, fechamos em 630 mil. Poderia ter comprado por 80 dólares mil menos há um ano, mas não sabia o que não sabia e era nova no mercado. Após ele assinar e devolver o contrato, fiquei super animada, mas também nervosa com meu primeiro imóvel multifamiliar sob contrato. Mas ainda era muito cedo para celebrar porque o processo e o trabalho só estavam começando. Uma vez que assinava o contrato e enviava para a empresa, o tempo apertou e eu sabia que precisava fazer minha due diligence e encontrar um banco que emprestasse para a compra do imóvel. A primeira coisa que fiz foi agendar uma visita dentro de cada unidade do imóvel para verificar o estado de cada unidade. Também contratei uma inspeção imóvel feita por um inspetor e eu chamei meu especialista em fundação para verificar os níveis da fundação. É muito importante andar em cada unidade, não importa o quão grande seja o imóvel. Você nunca sabe e quanto a administração está ativa. Muitas vezes tem uma administração terceirizada, ela não está no local. Eles nem vão dentro da unidade uma vez por ano, só quando houver uma mudança. E você nunca sabe se os inquilinos estragaram o lugar ou deixaram super sujos e nunca relatam nenhum reparo ou manutenção da empresa de gestão. Então você quer saber sobre isso antes, só por precaução precisar ajustar seu orçamento para as renovações e talvez ajustar o preço. Compra. Depois de visitar cada unidade, o próximo passo foi a auditoria dos contratos e as certidões de não oposição. Agora, uma auditoria de contrato é exatamente o que o nome diz. Você audita e verifica cada contrato de locação. Você audita cada contrato de todos os inquilinos para confirmar que o aluguel e os depósitos de garantia batem com a planilha do vendedor. Também verifique as datas de entrada e saída, pois não queremos que muitos contratos vençam ao mesmo tempo. Caso todos decidam não renovar, pois se todos decidirem não renovar o contrato e saírem, você acaba com um monte de unidades vazias todas ao mesmo tempo, e isso realmente machuca seu fluxo de caixa.
Então, no mundo perfeito, você teria contratos vencendo todo mês, todos espalhados ao longo do ano de forma uniforme, para você sempre ter um número consistente de inquilinos ocupando as unidades. A próxima coisa que você quer é a certidão de não oposição. A certidão de não oposição é um documento legalmente vinculativo assinado pelo inquilino que confirma o valor do aluguel, o valor da caução, a data de início e fim do contrato e se há algum acordos pendentes pessoais entre o proprietário e o inquilino. Isso não está no próprio contrato de locação. Isso te protege como comprador, pois o inquilino não pode voltar e dizer que havia outro valor de aluguel depois de você comprar o imóvel, e segundo, coisas como, eu tinha um acordo verbal com o dono anterior de que ele não aumentaria meu aluguel nos próximos 5 anos, pois eu já pago o aluguel em dia há muito. Ou, eles não podem alegar acordo com o antigo dono dizendo que incluiriam luz e internet como promoção na mudança ao assinarem o contrato. Se qualquer uma dessas coisas na verdade, eles precisam especificar nos certificados de não oposição para que você saiba antes de comprar. Felizmente, não encontrei problemas na auditoria de locação ou nos certificados. O laudo de inspeção revelou alguns problemas elétricos que precisavam ser corrigidos para atender à norma, e houve necessidade de reparos na fundação de um prédio. O vendedor corrigiu os itens elétricos e me deu um crédito de $6.500 para os reparos na fundação. Após concluir a due diligence, ainda precisei financiar o negócio. Falei com 5 credores e foi difícil conseguir um empréstimo, pois nunca tinha feito multifamília e eu não tinha experiência com multifamília. Embora eu tivesse experiência em imóveis, eu tinha feito a revenda de imóveis muitas casas antes disso, eles não consideravam isso como experiência multifamiliar. Eventualmente, sentei-me com um banco de uma pequena cooperativa local. Primeiro, é uma cidade pequena com uma população de cerca de 200 mil pessoas na região metropolitana e a cooperativa tinha apenas 2 agências na época. Eles estavam interessados em financiar o negócio, pois nunca haviam financiado antes, eu tinha um salário alto, contador 2 com a minha garantia pessoal, eles se sentiam confortáveis com o empréstimo. Porém, ainda estavam hesitantes porque, ao enviar os relatórios de lucro e prejuízo do vendedor, eles também viram que os custos eram muito altos e então eles estavam preocupados de que eu não conseguiria cobrir as parcelas do financiamento. Eu tinha que apresentar um plano de ação sobre como eu ia reduzir os custos operacionais. Eu disse primeiro: todos os outros apartamentos da região não fornecem internet e TV a cabo para os inquilinos, o que está incluso no aluguel. No entanto, o proprietário atual e o vendedor estavam fornecendo esses serviços no aluguel e ele pagava cerca de $500 por mês só de internet. Então, se eu cortar isso assim que assumir o imóvel já é uma economia de $6.000 por ano. E segundo, como é comum nesses apartamentos antigos terem apenas um medidor de água, a conta de água é normalmente incluída no aluguel dos inquilinos. Agora, isso é ruim para o proprietário, porque se o inquilino sabe que a água está inclusa no aluguel, ele não vai ser tão econômico com o uso da água. Pode tomar banhos mais longos, deixar a torneira aberta e talvez não reportar vazamentos tão rápido quanto eles pagassem a própria conta de água. Agora eu sabia que isso seria um problema, mas disse que trocaria todas as cabeças de torneira e chuveiros por modelos de baixo fluxo para economizar água. E conforme as unidades eram ocupadas e renovava cada unidade, eu instalava banheiros novos de baixo fluxo que também economizávamos com o uso da água. Naquela época eu estimava que isso economizaria cerca de 2% da minha conta de água com $100 por mês, ou $1.200 por ano. Eu também busquei orçamentos para a empresa de controle de pragas e serviço de coleta de lixo, e encontrei que os concorrentes me ofereceram preços menores do que o vendedor estava pagando atualmente, e isso representou uma economia extra, de $150 por mês também. Acho que tem um plano específico deu confiança à cooperativa de crédito, e eles aprovaram o empréstimo. Seria 20% de entrada e uma taxa de 1 ponto taxa de origem no fechamento. A taxa de juros seria de 5,5% e o empréstimo seria amortizado em 25 anos, mas haveria um balão após o 5º ano. Então, com um preço de compra de $630 mil, a cooperativa emprestaria 80% ou 54 mil. E eu teria que colocar do próprio bolso para os outros 20%, ou $126 mil. Se você olhar o detalhamento do documento do Hadi, eu coloquei 10 mil como entrada e meus custos de fechamento ficaram um pouco acima de 9 mil. E isso inclui a taxa de origem de 1%, as taxas de avaliação e outras taxas do banco e do cartório. Depois, recebiam reparos na fundação, bem como os depósitos de segurança para os atuais e os depósitos de garantia dos inquilinos atuais e qualquer aluguel antecipado. Fechei o imóvel em 31 de outubro.
De 2018, alguns inquilinos já tinham pago o aluguel de novembro antecipadamente, e esses pagamentos antecipados são creditados a mim como novo dono, já que comprei o 31 de outubro, mas logo quando achei que a parte mais difícil havia acabado logo. Você vai perceber que adquirir um ativo é mais gerenciá-lo e operá-lo para que seja um bicho totalmente diferente. Assim que comprei o imóvel, troquei a empresa de gestão do imóvel. Você vê, a gestão anterior do imóvel não era boa, gerindo uma operação apertada e as despesas e os reparos estavam super altos no PL. Eles também geriam uma grande carteira na região, com mais de 1.000 unidades, e meu pequeno prédio de 14 unidades não estava recebendo a atenção que deveria. Entrevistei algumas empresas de gestão imobiliária, mas acabei escolhendo uma gerida por duas garotas que já tinham trabalhado na gestão do prédio antes, mas elas saíram e criaram a própria empresa de gestão de imóveis. Então gostei do fato de já terem experiência com meu imóvel específico e gostei da propriedade e gostei do fato de eles serem um negócio pequeno. Eles tinham acabado de começar e tinham apenas uns 40 imóveis sob gestão. Então, entregar o meu prédio de 14 unidades seria o maior ativo do portfólio deles, então provavelmente eles dariam mais atenção e meu imóvel era bem gerido. Além disso, eu acertei que eles eram jovens e ambiciosos e queriam provar a si mesmos e acreditava que eles seriam mais eficientes do que essas empresas de gestão de imóveis já estabelecidas empresas. Mas eu estava totalmente errado. Começou bem tranquilo e a comunicação era boa até janeiro de 2019, apenas 3 meses depois. As ligações iam para a caixa de voz. Minhas mensagens e e-mails não eram respondidos, mas o pior, o mais importante, não recebi meu pagamento dos aluguéis de janeiro. E quando fevereiro chegou, eu tomei minhas próprias medidas. Me cadastrei para um sistema de gestão online e ordenei aos inquilinos a pagar os aluguéis lá e parar de pagar minha empresa. Você conhece o ditado grande demais para falir? Bem, a verdade nisso, pois essas duas moças não sabiam gerir o negócio. Agora, para começar, a gestão imobiliária é uma grande dor de cabeça, muito trabalho por pouco lucro, margem baixa, e elas não tinham dinheiro suficiente para manter o negócio e cobrir custos. Elas usavam os aluguéis arrecadados para manter o negócio no ar e pagar as despesas operacionais. Elas faliram e sumiram com os clientes, e eu fiquei sem mais de 17 mil. Agora, 5,3 mil eram depósitos de segurança que elas guardavam, e depois tive os aluguéis de janeiro inteiros. E metade dos inquilinos já havia pago o aluguel de fevereiro antes do dia 1. Então perdiam os depósitos de garantia, que somaram 17 mil dólares cente. Então logo de cara, só em 3 meses de dono desse imóvel, eu já tinha sido roubado de 17 mil pela empresa de gestão. Não foi um bom começo. Decidi naquele momento assumir e gerenciar o imóvel eu mesmo porque poderia economizar com as taxas de pagando uma taxa 2, consigo gerir melhor e estar mais atento, pois é meu imóvel de verdade. E agora, até hoje, eu ainda gerencio pessoalmente esse complexo de 14 unidades. Graças aos sistemas e aos contratados que confio, não tem sido tão difícil gerenciar de forma remotamente. Uma coisa que aprendi rápido ao gerenciar sozinho é que os inquilinos sempre perdem as chaves e ficam trancados fora dos apartamentos. Você vê, cada apartamento tinha 3 chaves, a da fechadura, a da porta, a da maçaneta e a da caixa de correio. E as pessoas perdiam só a da fechadura ou a da maçaneta, e elas não conseguiam entrar sem as 2 chaves. Então, para resolver isso, acabei trocando todas as fechaduras por modelos. Novas fechaduras eletrônicas onde você só digita um código, e também troquei todos os puxadores sem fechaduras, para não ficar trancado fora. Isso foi a maior mudança para gerenciar sozinho, reduzindo minhas chamadas de emergência, porque agora não dá mais para ficar trancado lá fora do apartamento. Não há mais chaves físicas e só digitar um código para entrar. Também economiza tempo na manutenção sem precisar trocar a fechadura ou a manopla sempre que alguém sai. Tudo o que eles precisam é reprogramar para um novo código. Eu adoro eliminar dores de cabeça ao gerenciar sozinho, e essa é a única mudança que eu recomendaria a todos os proprietários que gerenciam sozinhos, é trocar todas as fechaduras mortas por fechaduras com entrada por código sem chave. Isso economiza muito tempo e dor de cabeça com bloqueios. Então eu passei o resto de 2019 melhorando a propriedade. Eu ia expulsar inquilinos ruins ou não renovar o contrato, reformar e reparar as unidades, e depois alugá-las para qualificar inquilinos. Eu realmente não ganhei dinheiro em 2019 porque todo o aluguel daquele propriedade voltou direto para as unidades e melhorá-las. Apenas quando as coisas pareciam promissoras e começaram a parecer promissoras, recebi outro. Um soco no estômago em outubro de 2019. Eu estava fora do país, no Peru, explorando Machu Picchu, mas recebi uma ligação perdida do meu encanador e uma mensagem de voz dizendo que o inquilino havia caído do segundo para o primeiro andar. Então eis o contexto. Aquele verão houve chuvas fortes e muitas tempestades na costa do Golfo, e o telhado plano acima da área do segundo desenvolveu um vazamento. Agora a água vazou pelo telhado e danificou o piso de um dos quartos do apartamento do andar de cima.
Então, meu marceneiro retirou os pisos e os contrapisos, mas ele não conseguiu trocar a placa acústica por baixo dos contrapisos, que é necessária para o isolamento acústico entre as unidades, porque na época não havia material em estoque devido a todas as furações. Todas as lojas estavam sem placa acústica. Ele então instalou uma trava tipo gancho para fechar a porta e verbalmente avisou o inquilino: não entre naquele quarto porque não há piso. E apenas 2 dias depois, ele recebeu uma ligação do inquilino do andar de baixo dizendo que o inquilino do andar de cima havia caído pelo teto no quarto do apartamento deles. Bem, acontece que de alguma forma, o gato do inquilino do andar de cima caiu naquele quarto e passou entre o primeiro e segundo andares, passando pelo buraco no chão, e ele ligou ao marceneiro e disse: isso. O marceneiro respondeu: apenas coloque uma tigela de comida e uma de água na abertura, o gato voltará. Mas após esperar uns 30 minutos, o inquilino ficou impaciente e decidiu entrar no quarto para procurar o gato. Foi então que ele, sem saber, pisou na última peça de piso e caiu na laje e passou através do drywall por debaixo. Primeiro, o inquilino não deveria ter animais. Ele nunca alegou tê-los no contrato e nunca pagou a taxa. É violação do contrato mesmo. Segundo, meu ajudante de obras tinha trancado a porta, então em algum momento ele desbloqueou a porta e a abriu, e o gato entrou. Agora, em vez de ir imediatamente ao pronto-socorro, ele gastou mais 1 hora e meia tentando achar o gato antes de finalmente remover uma peça de sulfito, uma peça inteira de, compensada de 4x8 que cobriu o caminho sem bem missão para buscar seu gato. Foi só então, depois disso, que ele ligou para o ajudante de obras e disse: ei, eu caí pelos andares, mas consegui meu gato. Meu ajudante de obras imediatamente foi ao imóvel, tirou fotos de o dano e perguntou ao inquilino se ele precisava ir ao hospital. O inquilino recusou e disse que estava bem. Mas agora tenho que consertar o drywall que foi danificado onde ele caiu no topo do forro que cobriu o passeio, porque ele arrancou as peças. Agora, avançando 3 meses para frente, ele e a namorada dele têm tido problemas com outros inquilinos. Eles incitavam brigas, discussões gritadas e a polícia já foi chamada várias vezes por reclamações de barulho. Então, eu decidi não renovar o contrato porque eles estavam em contrato mensal e ficaram bravos com isso e decidiram se vingar de mim. Então, depois deixaram de alugar, decidiram entrar com uma ação contra mim por terem caído através dos tetos em outubro. Ele afirmou que foi negligência da minha parte por não ter consertado os pisos rápido o suficiente e não ter trancado a porta para que ninguém conseguisse entrar. E ele alegou que sofreu danos físicos no ombro e nos braços, não podendo trabalhar, além de danos emocionais, e ele buscava $250.000. Tenho seguro de responsabilidade civil e meu seguro contratou advogados para mim sem custo e não custou nada do meu próprio bolso. Porém, uma coisa com companhias de seguro é que elas gostam de evitar pagar até o último segundo. Você vê, a cada dia adicional, eles não pagam é dinheiro que eles mantêm dentro do próprio sistema de empréstimo deles e ganham juros sobre esse dinheiro. Então esse caso arrastou por 6 anos. A ação foi movida no início de 2020 e só foi literalmente neste mês, fevereiro de 2026, que finalmente foi encerrado. E foi literalmente um dia antes da data da audiência que a seguradora finalmente acertou com o inquilino. As seguradoras usam muitas táticas para atrasar. Elas trocaram meu advogado 4 vezes, com 4 escritórios diferentes, num processo muito lento. A lição é ter seguro de responsabilidade civil, pois nunca se sabe o que pode acontecer na propriedade. Foi definitivamente difícil trabalhar para reverter e gerenciar esse imóvel, mas valeu muito a pena no fim. Agora, o que vocês todos estavam esperando, vamos ver todos os números e analisar cada ano. Então, em 2018, eu só o possuí nos últimos 2 meses do ano e estava totalmente ocupado quando assumi o imóvel. E teria fluído muito bem se não tivessem roubado 17 mil de mim. Agora, em 2019, houve muita rotatividade. Houve muitos inquilinos ruins causando problemas e eu expulsando-os e reformando as unidades. Então havia muitas vacâncias também nesse período. É por isso que minha renda foi bem menor e minhas despesas foram maiores naquele ano. Como vocês podem ver, meu NOR foi apenas 32 mil e minha hipoteca era de 35 mil. Então, eu estava realmente no vermelho naquele ano. Então, em 2020, o imóvel já estava basicamente estabilizado e é por isso que vejo que a receita bruta voltou a $100.000 para o ano. Agora, as despesas ainda estavam um pouco altas, pois eu virando alguns apartamentos mais uma. Taxa de despesas de 53% é boa e esperada para um imóvel classe C. Então, vocês podem ver que meu NOR pulou de 32 mil para 55 mil. No entanto, vocês também veem que minha hipoteca para aquele ano foi apenas de 26 mil em vez dos 35 mil normais de cada ano. E a razão disso é que em
2020, quando a pandemia atingiu, meu crédito da União ofereceu carência, onde eles tiraram acho que 4 ou 3 meses de pagamentos da hipoteca de graça e só adiamos para o final do empréstimo. Então, não houve custo para mim, sem juros ou taxas para pegar a carência. Então eu peguei para ajudar o fluxo de caixa durante os tempos incertos da pandemia. Agora, em 2021, foi quando finalmente pude começar a ver os frutos do meu trabalho. Minha renda aumentou ainda mais para 26 mil no ano. E meus gastos foram bem baixos, apenas 49 mil, graças a todas as grandes reformas e renovações que fiz nos últimos anos. Isso me permitiu sentar e sacar fluxo e conseguir um NOI de 76 mil dólares. Então, mesmo pagando minha hipoteca, eu gerava um fluxo de caixa de 41 mil naquele ano, o que foi muito bom. Agora, o que aconteceu em maio de 2022 foi que eu refinancei o imóvel. Como eu tinha aumentado a receita e o NOI aumentou muito nos últimos anos e o imóvel vale muito mais, então fui à minha cooperativa de crédito e fiz um refinanciamento. E eles avaliaram o imóvel em 950 mil dólares e permitiram que eu pegasse um empréstimo por 80% desse valor, ou 760 mil dólares. Então, esses 760 mil dólares paguei minha hipoteca existente e deixaram 252 mil dólares no meu bolso. Como você lembra, eu gastei apenas cerca de 130 mil dólares do próprio bolso quando comprei, mas fiz reformas e gastei muito dinheiro em alguns cabecks, como telhados novos no imóvel. Então, tudo isso foi coberto e eu mais dinheiro no bolso. Então agora eu não tenho dinheiro investido nisso, nem do próprio bolso. Eu usei a estratégia BRRR. Comprei, fiz a reabilitação. Renovei as unidades, aumentei os aluguéis, aumentei o NOI e depois fiz um refinanciamento para sacar o dinheiro de volta. É por isso que você vê que a hipoteca é maior, de 41 mil, porque na segunda metade do ano, meus pagamentos da hipoteca aumentaram devido ao valor do empréstimo. Maior. Antes, minha hipoteca original era de 2,8 mil por mês. Com o novo refinanciamento, eu passava a pagar 4,1 mil e eu consegui uma taxa menor. A primeira hipoteca estava 5,1% de juros e no refinanciamento consegui 4,5% de juros. Agora, em 2023, a renda subiu um pouco mais, já que eu mantive basicamente 100% de ocupação e as despesas ficaram praticamente as mesmas na faixa de 60 mil. Agora, em 2024 e 2025, basicamente o mesmo. O imóvel tem se mantido estável nos últimos anos. A renda ficou praticamente a mesma, pois não subiu os aluguéis, e também não houve muitas trocas de inquilinos ou e minhas despesas têm ficado relativamente iguais ao longo do ano também. Então, além de ter recuperado todo o dinheiro de volta do negócio já em 2022, com um refinanciamento ainda, gera um fluxo de caixa consistente de uns 20 a 30 mil dólares por ano. Você pode ver isso no ano mais recente, 2025, minhas despesas estavam um pouco menores, em 50k, e isso me permitiu ter meu maior NOI já de 82 mil dólares de receita operacional líquida. Então, daqui para frente, espero que ele fique quase o mesmo nos próximos anos, já que a ocupação fica perto de 100% quase o tempo todo, e não há sem grandes despesas, pois fiz poucas reformas nas unidades entre 2019 e 2019 e 2021. Já coloquei telhados novos em ambos os prédios, troquei quase todos. Quase todas as unidades de ar-condicionado, substituí todas as tubulações de esgoto e as de encanamento em quase todos os apartamentos. Então tudo funciona bem e de forma tranquila, sem dor de cabeça, nos últimos vários anos. Meu plano é manter esse imóvel a longo prazo. E se eu conseguir uma boa oferta ou se o mercado aquecer de novo, aí vou vendê-lo. Mas por enquanto está bem sem dor de cabeça e sem complicação, continuando a gerar caixa. Então é isso que tem. Esse é o panorama de longo prazo sobre como meu investimento em 14 apartamentos desenvolveu-se ao longo dos anos. Levou muito de trabalho duro e suor para transformar o complexo em uma máquina automática de caixa, que é hoje. Se você está pensando em investir em imóveis multifamiliares, saiba que sempre haverá surpresas e desafios, e será difícil. Gerir pessoas, inquilinos e o local onde moram, mas vale a pena se você tiver os sistemas certos no lugar e comprar o imóvel certo e imóveis ao preço certo. Se você encontrou valor nessa análise honesta e transparente, gostou do vídeo e se inscreva no canal para mais análises de negócios assim, exatamente como essa aqui.